O Holocausto. O que foi, como surgiu e qual o papel de cada um nesta história. Todos nós, ou muito de nós, tem pelo menos uma breve ideia do que foi o Holocausto, já que foi um acontecimento muito marcante na história da humanidade, tendo sido o maior genocídio, ou seja, assassinato em massa, da época contemporânea. E este breve documentário tem como objetivo aprofundar o que foi este tal de Holocausto, para vos dar a conhecer mais sobre, principalmente sobre a situação das mulheres no mesmo. O Holocausto foi uma forte consequência do antissemitismo, ou seja, ódio contra os judeus ou povos de origem semita, que existia na Europa no início do século XX. Alguns historiadores afirmam que este antissemitismo surgiu na Europa por volta do século VII, mas no caso específico da Alemanha ele começou a fortalecer-se a partir da segunda metade do século XIX e foi estabelecido na ideologia nazi a partir do momento em que Hitler escreveu o livro Mein Kampf. O antissemitismo passou então a ser colocado em prática a partir do momento em que os nazis assumiram o poder na Alemanha, ou seja, a partir de 1933. Sendo que nesta época dos anos 30 foram tomadas uma série de medidas discriminatórias contra os judeus, onde podemos destacar principalmente as leis de Nuremberg. O extermínio sistemático dos judeus em si foi proposto por dois senhores, Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler, que foram dois membros do partido nazi, sendo o objetivo deles executar de imediato os judeus que não estivessem aptos a trabalhar como escravos e escravizarem os que estivessem aptos, em campos de concentração, até à morte. É importante também no contexto do Holocausto e do nazismo sabermos que nos anos 30 surgiram várias ditaduras e autoritarismos pela Europa, devido à crise que se havia instalado, e no caso da Alemanha, esse autoritarismo instalou-se também devido à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, ao Tratado de Versalhes, que humilhou a mesma, tirando-lhe parte do seu território e mergulhando o país numa profunda crise económica, o que criou um sentimento de revolta e patriotismo no povo alemão, apostando no nazismo. Este, que é uma ideologia que se distingue do fascismo devido ao seu violento racismo e suposta superioridade do povo ariano. Em consequência de tudo isto, o Holocausto foi um projeto que foi implantado pelos nazis aos poucos, e começaram por agrupar os judeus da Europa em guetos, que eram bairros onde os judeus ficavam isolados do resto da comunidade, sendo um dos mais conhecidos e falados o gueto de Varsóvia. A partir do momento em que Hitler autorizou que os judeus começassem a ser executados, começaram então a ser formados grupos de extermínio por alguns soldados do exército nazi. Tinham uma única função: fuzilar os judeus. A atuação dos grupos de extermínio acabou por ser abandonada e foi adotada uma alternativa mais eficiente: os famosos campos de concentração e campos de extermínio. Os judeus de longe foram o grupo que mais sofreu com o nazismo em termos quantitativos. O governo de Hitler assassinou cerca de 6 milhões de judeus, ou seja, 80% da população judia que vivia na Europa na época, mas também foram perseguidos outros grupos sociais como ciganos, deficientes físicos e mentais, poloneses, homossexuais, opositores políticos, testemunhas de Jeová e afro-alemães, sendo que no total foram mortas cerca de 40 milhões de pessoas. Sabemos que todo o terror do Holocausto e os extermínios eram independentes do sexo. Mas no meio de tanto sofrimento, é necessário analisar algumas violências que não teriam como ser dirigidas aos homens, pelas quais as mulheres passaram durante este período. Tendo em conta que a sociedade machista pôs sempre a mulher num patamar inferior ao do homem, acabando assim as mulheres por sofrer violências pelas quais os homens não estão sujeitos. Durante uma guerra não é diferente. E, portanto, este é um tema que deve ser abordado e a que se deve dar a sua devida importância, reconhecendo as situações que foram levadas ao extremo. A proibição da gravidez e do nascimento de crianças judias na Lituânia, uma política estabelecida no gueto de Cracóvia em 1942, é um exemplo de uma das várias violências sofridas pelas mulheres durante o período do Holocausto. Tendo essa política também sido instaurada em outros guetos, onde os médicos judeus eram obrigados a reportar os casos de gravidez e realizar os abortos independente da autorização das mulheres. Estes abortos, que na Alemanha nazi eram proibidos entre as mulheres, na Europa controlada pelos nazistas, quem não era considerada de raça pura, o aborto era forçado. E mesmo com a pena de morte,
Para aquelas que desafiassem essa política, muitas iam contra as autoridades e decidiam continuar a gravidez. Essas mulheres estavam a realizar um ato de resistência gigante, não permitindo que os alemães decidissem por elas sobre ter ou não a experiência da maternidade. Algumas tiveram sorte em encontrar alguns médicos que, mesmo pondo suas vidas em risco, ajudavam-nas a esconder a gravidez. Mesmo aquelas que sobreviveram nos períodos dos guetos tiveram que passar por grandes desafios durante as operações de deportação. Muitas mulheres eram consideradas incapazes de trabalhar por terem filhos pequenos ou por estarem grávidas e, por isso, eram enviadas imediatamente para a lista de execução. E para identificar se a mulher era mãe de uma criança pequena, havia uma regra não oficial. Se a mulher era vista a segurar a mão de uma criança pequena, tinha de ser imediatamente enviada para a câmara de gás. E segundo Vance e Svitz, 2 historiadores do Holocausto, mesmo se fossem capazes de trabalhar, as mulheres grávidas eram levadas às câmaras de gás assim que chegavam aos campos de concentração. Se conseguiam esconder a gravidez, os seus bebés recém-nascidos eram assassinados, com injeção legal ou afogados. E no livro Eu Fui Uma Médica em Auschwitz, a autora, Gisela Pearl, lembra-se do dia de 1944 em que, enquanto cumpria uma tarefa perto do crematório, descobriu e viu com os seus próprios olhos que as mulheres grávidas eram espancadas com chicotes, destroçadas por cães, arrastadas pelos cabelos e golpeadas na barriga com as pesadas botas alemãs, e então, quando caíam, eram levadas vivas para o crematório. As mulheres ciganas foram submetidas a experiências para tratamentos relacionados à fertilidade e meios de esterilização também, buscando uma forma rápida de impedir que os grupos inadequados se reproduzissem. Como já vimos até aqui, havia uma fixação dos alemães no controle da natalidade, e nesse contexto, claro que não foi atrás dos homens que eles foram, mas sim das mulheres, porque em questões de natalidade, as mulheres são sempre o foco, como se os homens também não tivessem a participação na concessão da criança. Foram feitas então algumas experiências no âmbito da natalidade, entre elas a do Dr. Karl Klauber, um dos médicos cientistas de Auschwitz, e o seu método foi visto como revolucionário por não necessitar de intervenção cirúrgica, pois apenas consistia em introduzir um composto químico no útero, causava uma inflamação nos órgãos reprodutivos e, como é óbvio, este método acabou na morte de várias mulheres. In my group there were fatalities, some died. My operation was on an operating table with clean sheets, but the others were operated on as they stood with dirty legs on a dirty table, so this was a complete violation of medical principles, even the most inhuman. Fora tudo isto, estas mulheres também estavam sob o risco de enfrentar algo que acontece em todas as guerras, infelizmente em qualquer lugar do mundo. Independente do estado de paz ou não, a violência sexual, tanto nos campos quanto nos guetos, os soldados e autoridades aproveitavam-se da situação de vulnerabilidade em que essas mulheres se encontravam e transformavam aquele momento, que já não era fácil, sobreviver a uma guerra, em algo muito mais traumático. Outra forma de violência sexual cometida nesta altura do Holocausto contra as mulheres foi a escravização sexual. As mulheres eram forçadas a trabalhar em pontos de prostituição existentes nos próprios campos de concentração, que, segundo um artigo, tinham cerca de 500 desses pontos para uso dos soldados oficiais. Alguns foram estabelecidos especialmente para os prisioneiros, numa tentativa de aumentar a sua produtividade no trabalho e de prevenir o acontecimento de relações homossexuais. Como se tudo isso não bastasse, a humilhação era contínua. Várias mulheres eram forçadas a despirem-se na frente de soldados e a permanecerem nuas por horas, e a violência sexual muitas vezes ocorria na frente de parentes dessas mulheres nos campos dos prisioneiros. Como Helene Siret contou no livro Violência Sexual, e segundo vários relatos, muitas mulheres não menstruavam devido ao trauma psicológico provocadas por essas circunstâncias em que viviam. No meio de tudo isto, houveram mulheres que lutaram e resistiram contra essa repressão e procuraram de alguma forma desafiar a autoridade alemã. Na Polónia, algumas mulheres com acesso aos guetos trabalhavam como informadoras, trazendo notícias para os que conseguiam escapar sobre os parentes e os amigos. Algumas organizaram também, na Polónia, rotas de fuga pelas florestas até à União Soviética e ofereceram-se como voluntárias para unidades armadas. O grupo católico pacifista e antinazi Rosa Branca tinha como um dos principais membros a Sophie Scholl, uma estudante da Universidade de Munique, que foi presa por distribuir panfletos antinazis nas caixas de correio. Tanto ela, assim como mais 6 membros do movimento, foram guilhotinadas em fevereiro de 1943.
Heike Grossmann foi líder de resistência no gueto de Białystok. Faziam-se passar por uma católica polonesa e assim conseguia ter acesso ao lado ariano da cidade e, por isso, conseguiu armas para contrabandear para dentro do gueto. Outro acontecimento marcante da resistência feminina no Holocausto foi em outubro de 1944, em Auschwitz. 5 mulheres, Ella Gartner, Regina Sardsart, Esther Wadblan, Rosa Robota e Fredja Segal, tiveram um papel fundamental numa explosão de uma câmara de gás que matou diversos homens da SS, grupo militar fiel ao partido nazi, mas infelizmente foram executadas. Uma das figuras mais famosas da resistência foi Irene Sandler, que ficou conhecida como Schindler feminina, e até existe um filme a respeito da sua história, O Corajoso Coração de Irene Sandler. Irene ajudava a contrabandear remédios e comida para famílias e também conseguiu levar várias crianças para fora dos guetos e após isso conseguia novos documentos e um novo lar para essas crianças. E graças a todos os seus esforços, cerca de 2.500 pessoas foram salvas. De todos os grupos de resistência, houve um que se destacou em específico e que atormentava bastante os soldados alemães, as Bruxas da Noite, um grupo de mulheres aviadoras soviéticas que foram as primeiras mulheres pilotas militares do século XX a enfrentar diretamente o inimigo em combate. Essas aviadoras receberam dos alemães o apelido de Bruxas da Noite devido ao barulho dos seus aviões de madeira, que muito se assemelhavam ao de uma vassoura, e elas acabaram por adotar o nome. A criação deste grupo de pilotas mulheres foi uma iniciativa de Marina Raskova, que com sucesso foi criado e venceram a guerra e demonstraram a sua capacidade de combate, mesmo apesar de terem sofrido inúmeros ataques machistas de militares homens que achavam que elas não iriam conseguir apenas por serem mulheres. Este grupo de mulheres, as Bruxas da Noite, destacaram-se pelo facto de despejarem bombas sobre as posições alemãs enquanto voavam e assim acabaram por conseguir matar vários nazis. Com tudo isso, podemos ver que o Holocausto foi um acontecimento desumano, principalmente para as vítimas e grupos sociais que jamais cairão em esquecimento. Por isso, celebramos agora esse dia 27 de janeiro. Dia este em que queremos apelar por mais respeito aos direitos humanos, para que não haja espaço na nossa sociedade para a discriminação, esta que pode ser levada a um extremo, tal como a história nos ensina.